Olá, pessoal, aula de matemática agora, tá? Então, vamos lá. Então, estamos na unidade 3 de matemática e agora a gente vai retomar o que a gente aprendeu nessa unidade. Então, prestem atenção para a gente refrescar a memória, tá? Então, frações. As frações, elas representam parte de um todo. Então, primeiro de tudo, tem essa imagem aqui, ela está dividida em 12 partes. Então, qual é a fração que representa a parte roxa da figura? Então, 4/12. Então, como que a gente chega nisso? Eu estou perguntando aqui qual é a parte roxa. Então, vocês contariam a parte roxa, 4, seria o numerador. E a parte que está dividido todo seria o denominador, então 12, tá? E qual é a fração que representa a parte rosa? Então, vocês contariam o número de quadradinhos da parte rosa, que no caso é 8, tá? E o total de quadradinhos é 12, então 8/12. Continuando. Dentro das frações, a gente pode encontrar frações que são maiores do que o inteiro. Nesse caso, 5/4, tá? Então, tem um inteiro e mais um pedacinho. Os dois inteiros estão divididos ao todo em 4, então o denominador fica 4, mesmo que sejam duas imagens, a gente não coloca 8. Então, permanece 4, porque o inteiro está dividido em 4, tá? Vocês têm que somar, vocês têm que prestar atenção em quantas partes está dividido o inteiro. Essa figura aqui não faz parte desse inteiro. Por isso, é o 4 embaixo. E 5, porque pegou uma porção inteira desse inteiro e mais um pedacinho desse outro inteiro, tá? E a gente também tem os números mistos. O que isso significa? Número misto é outra forma de representar o inteiro. Aqui temos um círculo inteiro, outro círculo inteiro e 2/3 desse círculo. Então, como é que ficaria a representação disso? 2 inteiros, um 2 para fora da fração, e 2/3, 2 inteiros e 2/3, tá? Continuando, a leitura das frações. Então, quando tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tem nomenclatura própria. Então, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Depois disso, a partir do 10, a gente tem 11 avos. Todas as leituras a partir do 10 vão levar avos na frente. Então, vai ler como se fosse um número normal e avos, tá? Existem algumas exceções, que são as frações decimais. O que é isso? Frações que podem ser representadas assim: 1/10, então a leitura é 1/10, 1/100, porque tem o 100 embaixo, tá? E 1/1000, tá? Então, continuando. Calcular frações de quantidade, a gente aprendeu isso. Então, vamos ver um exemplo. A Joana tinha 160 figurinhas. Ela deu 3/8 das figurinhas para o seu irmão, o Vicente. Quantas figurinhas o Vicente ganhou? Então, como que a gente faz essa conta? A gente pega o 3/8 e vai fazer 3/8 de 150. Como eu faço isso, Pro? Coloca lá o 160 e divide pelo número de baixo, e o resultado vocês vão multiplicar pelo número de cima. Então, ficaria assim: 160 dividido por 8 é igual a 20. 20 vezes 3 é 60. Então, o Vicente ganhou 60 figurinhas. Se vocês fizerem assim, não tem como errar, tá?
independente do numerador e do denominador. Para calcular a quantidade, vocês dividem embaixo e multipliquem em cima. Para calcular frações de medidas, então como é que a gente faz? Medidas têm que ter uma atenção a mais, porque em alguns casos vocês não vão conseguir calcular a medida como ela está apresentada no enunciado. Então, aqui a gente tinha que calcular 2/5 de 10 quilogramas. Então, 2/5 de 10. 10 dá para dividir por 5, então pode fazer desse jeito mesmo. Então, 10 dividido por 5 dá 2. E 2 vezes 4 dá 4. Então, 4 quilos, tá? 1 não dá para a gente dividir por 4, então o que a gente faz? Transforma em centímetro, que é outra unidade de medida que a gente usa muito. Então, a gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, a gente vai fazer 100 dividido por 4 vezes 3. Então, 100 dividido por 4 é 25. 25 vezes 3 é 75. Então, 3/4 de 1 metro é 75 centímetros. Tá? Tipos de frações. Então, a gente tem 4 exemplos aqui. A primeira, 1/4. O número de cima é menor do que o de baixo, então ela é considerada uma fração própria. Segundo exemplo, o número de cima é igual ao de baixo. Então, é uma fração aparente. Mas existe um outro tipo de fração que é considerada aparente também. Então, qual é? 50 25avos também é aparente, tá? Daqui a pouco eu explico o porquê. 12 nonos aqui é considerada imprópria. Mas, qual que é a diferença dessa aparente para essa imprópria? Então, vamos ver. Se eu dividir 50 por 25, vou dividir 50 por 25, vai dar 2, não vai sobrar nada, é um resultado exato, tá? Uma divisão exata. Mas se eu dividir 12 por 9, vai dar 1,3333333. Sempre vai sobrar alguma coisa, tá? E deu um número com vírgula. Então, sempre que a divisão der um número com vírgula e o número de cima for maior do que o de baixo, então a gente considera imprópria, tá? Quando der uma divisão exata, a gente considera aparente. Quando é igual, aparente. E quando o número de cima é menor do que o de baixo, própria, tá? Frações equivalentes. Então, frações que representam a mesma parte do inteiro. Então, a gente tem duas frações aqui representadas. Vamos ver. Então, 4/8, vou escolher multiplicar ela por 3 para a gente descobrir uma fração equivalente. Então, para a gente saber, para a gente achar uma fração equivalente de uma fração já dada, por exemplo, 4/8, a gente tem que decidir se a gente vai multiplicar ela ou dividir. No caso, dava para fazer os dois, mas eu escolhi multiplicar, nesse primeiro exemplo. Então, multipliquei o 4 por 3 e eu tenho que multiplicar o 8 por 3 também. O que eu fizer no número de cima, eu tenho que fazer no número de baixo. Então, 4 vezes 3, 12. 8 vezes 3, 24. Então, eu coloquei essa figura aqui para vocês entenderem como funciona. Então, aqui temos 8 partes e 4 estão pintadas de verde, representando 4/8. Temos 24 pedacinhos de uma figura do mesmo tamanho e 12 estão pintados. Vamos ver se cabe essa figura aqui no mesmo espaço que ela, porque essas duas frações representam a mesma parte do inteiro. O inteiro é isso aqui. E as duas representam a mesma parte. Vamos ver se uma sobrepõe a outra certinho. Olha lá. Parece Tetris.
sobrepôs corretamente. Não sobrou nenhuma parte do verde, tá? E também não faltou, também não sobrou parte do rosa. Então, se a gente comparasse, as duas figuras iam ficar iguais, tá? Ou seja, 4/8 é mesmo equivalente a 12/24. Agora, para dividir, 4/8 eu vou dividir por 4. Então, 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2, tá? Então, vamos provar que 4/8 é equivalente a 1 meio. 4/8 está representado pintado 4 partes de 8. E aqui 1 meio, uma parte pintada de 2. Então, vamos ver se essa parte sobrepõe a essa. Sobrepõe certinho, não sobra nenhum pedacinho de nenhuma. Então, essa imagem ficou igual a essa. Tá? Então, isso quer dizer que 4/8 realmente é equivalente a 1 meio. Para simplificar frações. Então, a gente tem a fração 6/12. Eu quero simplificar ela. O que eu faço? Eu divido. E aí, se eu quero simplificar ela até tornar ela irredutível, eu divido pelo maior número que dá. Então, 6/12 dá para a gente dividir o 6 e o 12 por 2, por 3 e por 6. Então, vou escolher dividir por 6, porque eu quero dividir ela até se tornar irredutível, até não dar mais. Então, divido o 6 por 6, que vai dar 1. E o 12 por 6, que vai dar 2. Então, dessa forma, a gente chegou a 1 meio. 1 meio não dá mais para dividir, tá? Então, essa fração se tornou irredutível e 1 meio é equivalente a 6/12. Para comparar frações, a Marcela fez um bolo. E o João comeu 1/4 do bolo e a Gabriela comeu 6/8 do bolo. Quem comeu mais? Então, tá aqui o bolo. E o João comeu 1/4 e a Gabriela comeu 6/8. Quem comeu mais? Isso, a Gabriela. Olha o tamanho do pedaço que corresponde ao do João. Então, assim a gente pode concluir que 1/4 é menor que 6/8, tá? Então, agora vocês têm atividade sobre tudo isso no Mãos à Obra, tá? Que está na página 133 até a 140. E eu quero que vocês assistam um episódio de um desenho muito legal chamado Cyber Chase, que o episódio chama Pelos Poderes de Zeus. Então vocês vão ver algumas coisas características das lendas que a gente está vendo em religião, da religião politeísta grega, tá? Então Zeus é um deus grego. Então vocês vão ver a imagem dele, algumas coisas relativas às crenças gregas. E além disso, vão aprender um pouco mais sobre fração na forma de desenho, tá? Então eu espero que vocês gostem. Beijos, até mais!